E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 54. Hoje a gente vai começar esse nosso encontro tratando um pouquinho da NR20, que é a norma regulamentadora que fala sobre os líquidos combustíveis e inflamáveis, né? Como todo nosso encontro, a gente faz questão de frisar, o nosso intuito é o de mostrar o lado prático das NRs. E a NR20 é uma norma muito técnica, ela fala basicamente de distanciamento entre recipientes, de armazenagem, etc. Né? E não é o nosso objetivo tratar desse aprofundamento técnico, até porque você tem o texto da norma para consultar. Né? Então, hoje na NR20 a gente vai tratar principalmente de algumas definições que a NR traz para a gente, né? Mas que na primeira leitura pode parecer um pouco, pode apresentar, melhor dizendo, um pouco de dificuldade. Tá? Então vamos começar pelo começo. Né? O item 20.1.1, o que ele fala para a gente? Para efeito dessa NR, fica definido líquido combustível como todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou superior a 70 graus Celsius e inferior a 93,3 graus Celsius. Trocando em miúdos, a gente tem o quê? Que o líquido combustível é aquele cujo ponto de fulgor está compreendido entre 70 e 93,3 graus Celsius. Claro que vai surgir a pergunta, o que é ponto de fulgor? Né? Ponto de fulgor, gente, é a temperatura mínima na qual um líquido inflamável libera vapores em quantidade suficiente para provocar uma explosão momentânea através de uma fonte externa de calor. Ainda ficou complicado? Vamos apresentar essa imagem aí. Essa imagem eu tirei de um vídeo no YouTube que mostra a determinação do ponto de fulgor de uma amostra de diesel. Tá? O que vocês têm aí? Vocês têm o diesel, que está depositado no recipiente, e uma fonte externa, aquela haste preta com uma chamazinha. Né? Vai aquecendo o óleo diesel, vai aquecendo o óleo diesel, vai aquecendo o óleo diesel. Chega um momento que ali em cima tem uma mini explosão. Aquele é o ponto de fulgor. Né? Aquele é o ponto de fulgor. Então, voltando para a definição, o que é esse ponto de fulgor? É aquela temperatura cujo líquido, lógico, tem que ser um líquido inflamável. Você não vai fazer isso com água. Né? Foi aquecendo, aquecendo, ele foi liberando vapores no ambiente onde ele está instalado, né? Depositado, vamos dizer assim. Né? Então, vai chegar um momento que a quantidade de vapor vai ser suficiente para, na presença de uma centelha, ele ter aquela explosão momentânea. Esse é o ponto de fulgor. Tá? Então, o líquido combustível é quando esse ponto de fulgor está entre 70 e 93,3. Ok? Já o líquido inflamável é todo aquele que possui esse ponto de fulgor inferior aos 70 graus e pressão de vapor que não exceda 2,8 kg por centímetro quadrado a 37,7 graus Celsius. Né? Vamos trazer a mesma definição que a gente trouxe para combustível. Se o líquido combustível, o ponto de fulgor está entre 70 e 93,3, o líquido inflamável ele é menor, o ponto de fulgor é menor que 70 graus. Com relação à pressão, tá, gente? A gente não vai abordar ela por enquanto, não. Nessa videoaula, não. Quem tiver uma dúvida com relação a essa pressão, a gente sugere que procure na internet o detalhamento mais aprofundado. A gente não vai abordar isso. Né? Então, o que a gente tira disso aí? Líquido combustível, ponto de fulgor, entre 70 e 93,3. Líquido inflamável, inferior a 70. Então, a gente entende que o líquido inflamável ele é mais arriscado do que o combustível. Porque o combustível eu tenho que ter um ponto de fulgor compreendido entre 70 graus e 93. O líquido inflamável, o ponto de fulgor é inferior a 70 graus. Então, suponhamos que eu esteja no ambiente a 25 graus Celsius, né, e estou trabalhando com um líquido inflamável cujo ponto de fulgor é 15 graus Celsius. Na temperatura ambiente pode ter essa explosão. Então, quanto menor for o ponto de fulgor, maior a probabilidade de ocorrer essa explosão em função da concentração de gases, de vapores, melhor dizendo, que esse líquido liberou no ambiente. A gente tem que estar muito atento com relação a isso.
Tá? Quanto menor o ponto de fulgor, mais risco está envolvido na operação com esse líquido. Por isso essa distinção de definições. Inferior a 70, inflamável, entre 70 e 93,3, combustível. E acima de 93,3? Né? Um líquido comum. Né? Ele não é nem considerado inflamável e nem considerado combustível. Ok? 23.1. Para efeito desta NR, fica definido como gás liquefeito de petróleo, GLP, o produto constituído predominantemente, ou seja, em sua maioria, por propano, propeno, butano e buteno. Ok? Isso aqui não é uma aula de química, né? A nossa sugestão, de novo, nos remete à internet. Quem, de novo, tiver interessado como são as moléculas do propano e etc., na internet vocês vão encontrar vasto material a respeito. Né? E o 20.4.1 fala que aplicam-se aos outros gases inflamáveis os itens relativos ao GLP. Ok? Então, resumindo a NR20, o líquido combustível, ponto de fulgor entre 70 e 93,3, né? O líquido inflamável, ponto de fulgor inferior a 70 graus, GLP, propano, propeno, butano e buteno, os outros gases aplicar a mesma coisa que o GLP. Ok? Pessoal, a NR20 a gente termina aqui, vamos direto para a NR21, trabalho a céu aberto. Essa NR21 foi muito bacana porque eu tinha a montagem dessa videoaula sobre a NR21 foi interessante porque eu tinha uma visão antes de começar a preparar esse material que eu vou apresentar para vocês e agora eu já tenho outra que eu vou explicar para vocês, ok? A gente vai abordar só um item da NR21, que é o item 21.2. Serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes. Aí eu fiquei me questionando, gente, insolação excessiva. Qual é a definição de insolação? Porque até então eu tinha qual imagem de insolação? Só aquela pessoa que fica desidratada, tem tontura, vômito. Para mim isso era insolação. Né? E o 21.2 está dizendo que serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra essa insolação. Então, gente, vamos estudar um pouquinho o que vem a ser insolação. O dicionário Michaelis fala para a gente que é um mal causado pela demorada exposição ao sol. Mal causado pela demorada exposição ao sol. De novo, buscando na internet, quais são os males causados pela demorada exposição ao sol? Primeira fonte que eu encontrei foi a Wikipédia. Eu não gosto dela, porque como todo mundo tem a liberdade de fazer uma alteração, nem sempre é a fonte mais confiável. Então eu encontrei essa definição no site do Hospital Santa Lúcia, que é um hospital de Brasília. A desidratação e a queimadura da pele são os sintomas mais frequentes da insolação. Repetindo, essa definição está no site do Hospital Santa Lúcia de Brasília, no Hospital de Brasília, e foi aparecendo, à medida que eu fui pesquisando na internet, foi sendo uma constante, falando que a desidratação e a queimadura da pele são sintomas mais frequentes. E uma coisa me chamou a atenção, queimadura da pele é um sintoma da insolação. Então, a partir do momento que o 21.2 diz que serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva. E dentre os males causados pela insolação excessiva está a queimadura da pele. O que nós temos hoje em dia que evita a queimadura da pele? O protetor solar. O protetor solar ele não é considerado equipamento de proteção individual porque ele não está listado no anexo da NR6. Né? Mas a partir do momento que a NR21 dá para a gente, exige, melhor dizendo, que a gente adote medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação e a queimadura da pele é um dos sintomas da insolação, a NR21 dá para a gente a liberdade de melhor dizendo de novo, me corrigindo, a NR21 exige que a gente forneça aos trabalhadores o protetor solar.
Aí aquilo que eu estava falando na introdução dessa videoaula, a respeito da parte referente à NR21. Antes de começar a preparar o material, eu, enquanto auditor fiscal do trabalho, eu não enxergava nas NRs nada que me permitisse exigir que o empregador fornecesse o protetor solar ao empregado. Agora eu já tenho. Imediatamente, assim que eu terminei esse material, eu já alterei todos os meus termos de notificação, são padrões que eu tenho, que a gente aqui na Superintendência em Maceió, a gente elaborou termos de notificação específicos para cada ramo de atividade. Imediatamente, uma delas, a construção civil, a gente já colocou lá. Fornecer o protetor solar à totalidade dos trabalhadores expostos à insolação excessiva, conforme determina o item 21.2 da NR21. Matou o problema, tá? Então, com base na NR21, tá aí para você que trabalha na área de segurança, você que é técnico de segurança do trabalho, pode passar a exigir da empresa o fornecimento do protetor solar com base no item 21.2, ok? Gente, da NR21, só isso. NR22, mineração. Eu jamais teria a audácia de falar sobre mineração para vocês, sendo que eu nunca pisei numa mina. Tá? O único contato que a gente teve com a NR22 foi durante o nosso curso de formação, assim que a gente entrou para o Ministério do Trabalho e Emprego. Desde então eu nunca mais tive contato nenhum com a NR22, por isso que a gente não vai abordar a NR22, por falta de conhecimento técnico da nossa parte, ok? Peço desculpas para quem aguardava alguma coisa a respeito da NR22, mas infelizmente a gente não vai ter essa audácia, digamos assim, e por isso a gente passa para a NR23, que é proteção contra incêndios. Né? Em maio de 2011, foi publicada uma portaria alterando muita coisa do texto da NR23 e ela ficou bem reduzida. Né? Então, para a gente não simplesmente fazer uma leitura da NR23, a gente resolveu fazer um resumo. Então, resumindo a NR23, a gente tem o que na NR23? Ela fala que todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Esse é o primeiro item da NR23. Né? Fornecer informações sobre equipamentos, procedimentos e dispositivos relacionados ao combate de incêndio e dotar os ambientes de trabalho de saídas de emergência que permitam uma evacuação rápida e segura. Gente, esse é o resumão da NR23. Né? Claro, no nosso blog, sabinoSST.blogspot.com, vocês vão ter acesso à leitura, né? Ao texto completo da NR20, da 21, da 22 e da 23. E no nosso site, né, vocês encontram também os links de acesso a todas as NRs, ok? E, gente, ficamos por aqui, né? Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês e, claro, continuamos à disposição no Orkut, no Gmail, no Facebook, no Twitter e, como sempre, né, obrigado mais uma vez, nosso abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera, até o próximo encontro. Tchau, tchau.